Universidade Rinodê Áudio da Semana. Aqui é o lugar onde os sonhos se realizam. Amanda Uchoa, Imperial Three Stars do Rinodê Group. Bate assim no seu peito e diz: o nosso coração tem que bater forte. Como diz a música, tem que bater forte pelo nosso negócio, pelas suas metas, pelos seus sonhos. Sabe por quê? Quem aqui já teve uma grande realização com a Rinodê? Levanta a mão. Olha aí ao redor. Conta, gente. Eu já tive muitas realizações com a Rinodê. E estar aqui nesse palco hoje é mais uma. Então, por isso, nunca deixe de ter brilho no olho por esse negócio, porque aqui é terra fértil. Aqui é lugar que os sonhos se realizam. Então, crença no talo, olho brilhando, coração batendo forte. Eu sou Amanda Uchoa, sou Imperial 3 Estrelas, patamar conquistado com muito trabalho, fé e inteligência emocional. É por isso que hoje eu quero trazer para vocês que entender sobre pessoas vai fazer total diferença no seu negócio. Sim ou não? E eu quero trazer para vocês, gente, um assunto que vocês amam. Algumas pérolas aqui já estão por dentro, já sabem, que é o quê? Hoje você vai descobrir o seu superpoder. Você sabia que você tem um superpoder? Sim ou não? Às vezes, pode estar escondido aí. Você ainda não sabe completamente. Ou você já sabe, mas precisa dar uma refinada, uma moldada. Então, hoje, eu quero trazer o conhecimento do seu superpoder. E eu gosto muito desse assunto. Por quê, gente? Porque eu sou fruto de desenvolvimento pessoal. Eu era uma menina tímida. Além de tímida, eu sou introvertida. Eu era tímida. Eu tinha medo de falar no palco. E não só no palco, com pessoas para convidar, para mostrar plano, para dar treinamento. Morria. Não saía do lugar. Então, eu sou essa pessoa que se transformou em outra pessoa. Então, por isso, eu sou muito apaixonada nesse assunto, porque eu acredito muito que conhecimento e, muita repetição muda, transforma resultados. Então, eu sou prova disso, Comecei a fazer caseiras, fiz o meu próprio ID, comecei a fazer as minhas próprias caseiras, me desenvolver. E em 2015, veio aquela empurrada, né? Aquela obrigação, porque por mim, eu não queria me formar uma treinadora. Eu tinha muito medo, mas foi nesse momento que todo aquele trabalho dos bastidores foi para o palco, através do programa Pérolas. 10 anos. 10 anos como treinadora oficial. 10 anos cumprindo essa missão. Pode bater palma. E, para mim demorou 10 anos estar aqui, viu? Para você vai ser mais rápido, amém, em nome de Jesus. Mas cada um tem seu tempo e seu propósito e o seu processo. E depois de tudo que o programa Pérolas fez comigo, eu viajei o Brasil, eu construí equipes, o nosso negócio decolou, né? Já dei treinamento até em espanhol. Cadê as minhas amigas da Latinoamérica? Lindas! E nessa minha busca de desenvolvimento pessoal, gente, eu conheci muita coisa, a gente conhece muita coisa nos treinamentos da Rinodê, mas eu nunca tinha me identificado tanto como nessa teoria dos temperamentos. Quando eu conheci, foi amor à primeira vista, eu falei, meu Deus, agora sim, tudo faz sentido. É por isso que eu sou desse jeito, é por isso que o marido é desse jeito, é por isso que o outro é desse jeito. Tudo faz sentido. E aí, na minha gravidez da minha segunda filha, surgiu a oportunidade de fazer um curso de analista de temperamentos. E eu falei, quer saber?
eu tô grávida, a menina vai nascer, depois sabe Deus quanto eu vou ter outra oportunidade, vou. Fui lá para Brasília fazer o curso, cheguei lá, eu fui reconhecida por uma moça que já tinha feito Rinodê, ela tinha sido diamante, uma nutricionista, e ela falou assim: Amanda, talvez, muito provavelmente, se eu tivesse tido esse conhecimento, eu não teria desistido da Rinodê, porque eu desisti por problemas pessoais com o meu upline. E eu fiquei, meu Deus. Quantas pessoas você e eu conhecemos que desistiram do negócio da Rinodê, não porque ela não vendia, não porque ela não recrutava, não porque ela não bateu título, simplesmente por problemas pessoais com alguém da equipe, da liderança. E um conflito interpessoal e o intrapessoal, ele impede de sonhos serem realizados antes mesmo de ter a chance de acontecer. Sim ou não? Isso é muito bizarro, não é? Pensar que um conflito com outra pessoa pode impedir o seu sonho de acontecer. Uma liderança genérica gera estagnação. Por quê? Porque se a pessoa não entende que cada pessoa tem um temperamento único, ela não entende que cada pessoa se motiva de jeito diferente, se desenvolve de jeito diferente, cresce, um tempo dela às vezes é diferente. Então, tudo isso é um conhecimento que nós precisamos ter. Quem aqui tem menos de 1 ano de Rinodê? Levanta a mão, por favor. É novinho. Pouca gente. Quem tem mais de 1 ano? Mais de 1 ano, gente. Bora! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa, independente se você tem 1 ano, 1 mês ou 20 anos de negócio. Quem trabalha com pessoas aprende está aprendendo todo dia, não é verdade? Então, esse conhecimento aqui vai trazer para você essa clareza de como motivar, de como dar feedback, de como interpretar, às vezes, situações que você pode, como líder, impedir que aconteça. Eu trouxe um dado aqui: 63% das insatisfações no trabalho são por conflitos interpessoais. Isso é um dado de empresas privadas, mas é um número alto. E nós aqui, como empreendedoras, nós temos que cuidar dessa parte da nossa equipe, como liderança, ser esse exemplo. E eu trouxe aqui para vocês uma analogia da constituição do ser humano. E eu aqui coloquei a raiz como um temperamento. Então, a raiz de todo esse ser, a base, é algo que vem de você, é algo biológico, nasce com você. Você nasce e morre com um só temperamento. E esse temperamento, ele diz algo sobre como você reage, como você processa, como você vê o mundo. Esse é o temperamento. E ele serve de base para o caule, que é a personalidade. Então, temperamento mais ambiente forma a personalidade. O que seria esse ambiente? Seria a criação que você tem, as crenças, os valores, a cultura. Tudo isso vai formando essa personalidade. Você já viu um caule de árvore cortado no meio? Ele tem uns círculos assim, algumas espécies, que são chamados anéis de crescimento. Existe até um estudo disso, que se chama dendrocronologia, que é o estudo dos anéis de crescimento. Então, você consegue identificar pelo caule da árvore quantas estações ela passou, verão, inverno, se ela teve incêndio, se ela sofreu algum ataque de insetos. Tudo isso pelo caule, pelas coisas que foram a história dela acontecendo.
Essa é a personalidade. E lá em cima, como a copa, gente, ela é representada aqui pelas folhas e o galho. Que o quê? Se der um vento, ele balança. De acordo com o ambiente, ele muda ou não muda. Esse é o nosso comportamento. Então, o comportamento, ele é totalmente mudável. Graças a Deus por isso, né? Senão eu não estava aqui hoje. Então, é aqui que é no comportamento que a gente muda disciplina, oratória, criatividade, hábitos. Tudo isso a gente consegue mudar nesse comportamento. Então, tudo isso aqui, gente, forma um ser único. Por isso que quando a gente olha para os temperamentos, a gente não deve olhar, porque geralmente as pessoas olham para uma lista de qualidades e defeitos e ela se atenta lá no defeito. Ah, não. Isso aí eu não sou, não. E às vezes ela deixa passar a teoria porque ela não se identifica ou com alguma qualidade ou com algum defeito. Mas eu quero dizer para você que nós não somos só temperamento. Você viu que é só a base do negócio, né? Somos uma construção de histórias que nos faz únicas. É por isso que existem casas que têm 2, 3 filhos, 4 filhos, e cada filho é diferente do outro, sim ou não? Às vezes até o oposto, né? Lá em casa é totalmente diferente, uma é oposta da outra. Mas estão no mesmo ambiente, na mesma criação. Por quê? Algo biológico veio em cada uma. Então, o temperamento humano, ele pode ser entendido como um conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica de um homem. O temperamento não muda, o temperamento não é herdado dos pais. Então, quem te deu o seu temperamento? Quem você acha que escolheu o seu temperamento? Para mim, na minha crença, e é o que torna muito mais bonita a teoria, é que Deus escolheu exatamente o seu temperamento escolhido por Ele para você vir aqui na Terra. E esses são os seus superpoderes. O seu temperamento único. E aqui eu trago para vocês um exemplo de 2 cantoras famosas no Brasil, sim ou não? Ivete Sangalo, que é conhecida não só pela performance dela no palco, mas também nas entrevistas. A gente sabe que ela é uma pessoa o quê? Enérgica, irreverente, simpática, engraçada, sim ou não? Cantora de sucesso. Do outro lado, nós temos Marisa Monte, conhecem? Talvez o pessoal mais novo não, né? Tribalista, gente, por favor. Marisa Monte também é uma cantora de sucesso, mas o que a gente observa? Que mesmo no palco, outro estilo de música, músicas mais poéticas, porém, ela não dá muitas entrevistas, é difícil vê-la na mídia, é uma pessoa mais resguardada, sim ou não? Introspectiva. E por isso que as 2 são cantoras, as 2 trabalham com público, com arte, no palco, mas têm temperamentos diferentes, bastante diferentes. E essas 2 aqui, o que você acha? Quando você olha, o que você lembra? O que vem na sua mente? Vou falar aqui, eu vejo poder e resultado. É o que me marca essas 2 líderes maravilhosas. E essas 2 aqui? O que me vem à cabeça é energia e motivação, quando eu lembro delas. E esses aqui? Quando eu lembro de Malu, gente, eu lembro de elegância, detalhamento. Quem já viu um treinamento dela sabe, a gente sai louco de lá. É muito conteúdo precioso. É uma visão nobre, é um detalhamento. E esses 2 aqui?
Quando eu lembro deles, eu lembro de sabedoria, conhecimento, um mar de conhecimento, equilíbrio. Eu lembro deles. Então você percebe que existem líderes de todos os tipos de temperamento. Não existe um temperamento que é melhor para fazer multinível. Tire isso da sua cabeça. Existem líderes e alta liderança, cada um com seu temperamento, e chegou lá. E a gente vai entrar aqui já em falar de cada um. Mas eu não quero que você, se você ainda não sabe o seu, se atente só às qualidades. Eu vou fazer um teste rápido aqui com vocês, tá bom? Não se atente só às qualidades. Ai, Amanda, eu me vejo em tudo. Eu tenho uma qualidade de tudo. Sim, graças a Deus que a gente é misturado. A gente tem um pouquinho de cada um. Mas de uma forma geral, de uma forma na média, a maioria dos coléricos são o quê? Práticos, exibem força, liderança, autossuficiência, decisão, imposição. Você estar perto de um colérico é você ser elevado à régua. É impossível você estar ao lado de um colérico e você continuar na mesma. Ele puxa, todo mundo que está ao redor dele, ele puxa para cima. Vamos, você consegue trabalhar 10 horas por dia? Vamos. Mostrar 8 planos por dia? Vamos. Porque tem a meta, é decidido, é determinado. Esse é o colérico. E o colérico, quais são os pontos fortes? Determinação, foco em resultados e uma autoconfiança que exala. Preciso falar, gente, qual é o temperamento da Cristiane? Não dá, ela exala tudo isso aqui, poder, determinação. E quais são as estratégias? Se você é uma colérica dentro do nosso negócio, quais são as estratégias para você? Sempre use metas desafiadoras para todo mundo, mas para o colérico, gente, se ele não tiver essa meta, ele desanima. É broxante para ele não ter o que ganhar, não ter o que conquistar, não ter uma meta, não ter uma visão. Gente, a vida para um colérico é uma guerra. E ele está aqui para vencer, a toda hora. Então, você pode sim colocar a sua régua alta e colocar metas mais altas. Inclusive agora, pós-convenção, faça um desafio para você, 21 dias aí de desafio. Você aguenta, colérico, você nasceu para isso. É o seu superpoder, chamar todo mundo para cima. Foque na construção de líderes fortes dentro da rede, delegar. É importante falar isso para o colérico, porque ele pensa que só ele faz direito, né? Então, a dica para ele é: ensine as pessoas a serem líderes fortes como você. Treine a paciência com os outros temperamentos. Entender que, sim, algumas pessoas são mais lentas. Você quer ver um colérico injuriado, é com pessoas lentas. Invista em inteligência emocional. Por quê? Metas, conquista, automotivação. Eu estou aqui para vencer, eu não tenho paciência com quem vai ficar para trás. Não tenho. E aqui no negócio, nós vamos pegar pessoas de vários tipos. Então, precisa ter esse estudo aí da paciência, de como falar, estudar sobre comunicação não violenta, talvez ajude. E aqui, gente, cadê a minha líder, Deusângela? Linda, maravilhosa. Gente, a Deusângela, ela é top 1 de vendas lá do Amazonas. Top vendas da Rinodê. E aí, eu falei assim, amiga, ela já tinha tido esse treinamento, e eu falei, vamos para o campo com todo esse conhecimento? Eu quero ver os seus clientes, se a gente consegue identificar como que funciona. Ela já sabia, por ter tido treinamento, já sabia alguns temperamentos de algumas pessoas. E eu falei, eu vou te acompanhar. E a gente saiu. Mas assim, gente, a Deusângela, ela tem uma Mercedes em casa, né? Porém, ela não sai vendendo de carro, porque senão ela perde tempo. Tempo é dinheiro para a colérica. Então, ela sai de moto. E ela falou, amiga, você vai? Ela chama-me de Mames. Mames, você vai de moto? Eu digo, vou.
eu não quero atrapalhar suas vendas. E nós fomos de moto e sobrevivemos, né, amiga? Gente, vamos assistir o vídeo? Pode aumentar. Amiga, como que você se prepara agora, nesse momento das metas? Como é que você se prepara mentalmente? Todos os dias eu já saio sabendo a minha rota e sabendo o quanto que eu tenho que fazer. Eu posso ultrapassar a meta, jamais bater menos. É isso, gente. Ela sai para vencer, entendeu? É isso. Então, o cliente colérico, ele é conhecido por isso. Ele gosta da exclusividade, de se sentir, no topo da negociação da venda. Ele gosta de se sentir exclusivo, de se sentir VIP. Então, a Deusângela, já conhecendo essa cliente, ela disse, essa é colérica. Porque ela dá trabalho, ela é enjoada, ela só quer as exclusivas, só quer o lançamento. E a gente percebe pelo posicionamento e linguagem não verbal já dela, que ela já era extrovertida e colérica. Vamos para o próximo. O próximo é o fleumático. Quem é o fleumático? O fleumático é aquela mulher gentil, pacificadora, tranquila, agradável, analítica. Ao contrário, né, gente? Da colérica. E quais são os pontos fortes do fleumático? A paciência, a escuta ativa, a confiabilidade que ele repassa. O fleumático é essa pessoa, gente, que é o famoso cara de paisagem. Sabe a pessoa que está feliz é a mesma cara, está triste é a mesma cara, está com dúvida é a mesma cara, está cansada é a mesma cara. É difícil de interpretar e às vezes é até difícil de identificar, porque o fleumático, na teoria, ele é análogo à água. E a água é o quê? Ela vai se adaptando, então ele é extremamente adaptável. Se ele está num local com energia boa, ele fica com energia alta. Se ele está num local com energia baixa, ele vai lá para baixo. Então, às vezes, é difícil, porque o fleumático é esse camaleão. Se você se identifica como fleumática, use a sua escuta ativa para entender as necessidades do cliente e equipe. Gente, você é ótima ouvinte. Você pode estar odiando o que a pessoa está falando, mas você está assim. Você está apertada para ir no banheiro, mas você continua ali. Crie relacionamentos de longo prazo e mantenha a retenção da rede. Você tem esse dom de sociabilidade, de gerar confiança, de reter pessoas. Estabeleça pequenas metas diárias para não se acomodar. Como você é muito tranquilo, você não suporta confusão, não suporta conflito, isso pode te levar para um lugar de comodismo. Então, o fleumático precisa buscar mentores sempre que o desafiem. A motivação do fleumático sempre vem de fora. A maioria das vezes ele precisa se apaixonar por aquele objetivo, por aquela meta. Aí sim ele sai para fazer. Diferente do colérico. O colérico, a motivação vem dele, de dentro. O fleumático não, ele precisa estar ali, alimentando a toda hora a crença dele. O próximo é o sanguíneo. Quem é a pessoa sanguínea? Criativa, otimista, alegre, entusiasmada, comunicativa, energia pura, onde ela chega é brilho, ela chegou no impossível não ser notada. Ponto forte, carisma, facilidade de relacionamento e entusiasmo. Quem é essa pessoa sanguínea? Gente, a pessoa sanguínea gosta de falar. Talvez você foi a criança que ficou ouvindo ali, meu Deus, essa menina fala muito, cala a boca, menina, tu fala demais, é muito matraca. Talvez você cresceu com esse trauma de que tinha que diminuir, falar menos, porque ouviu muito na sua casa que tinha que falar menos. E eu quero te dizer hoje que esse é o seu superpoder, a sua habilidade de comunicação. Assim como a colérica, às vezes eu já ouvi uma colérica, gente, eu faço fazendo análise, e ela disse assim, cara, me magoou muito quando alguém me disse assim, olha, a menina está botando as garrinhas para fora. Isso marcou ela para sempre. Então, às vezes, coisas que a gente ouve lá na nossa infância, que marcam a gente e a gente nem sabe, que vem lá dos temperamentos. O fleumático, o que ele escuta? Ai, essa criança tem cara de sonsa. Isso é sonsa, só essa carinha.
Ou então, que boazinha, ela é muito boazinha. E você cresce ouvindo essas frases. Vamos lá, o sanguíneo use seu carisma para atrair novos prospectos e criar conexões autênticas. Trabalhe com lembretes e um planejamento simples para manter o foco nas metas. Por quê? O sanguíneo, gente, ele é alegria, ele quer viver as coisas boas da vida. Tudo. Festas, momentos, alegria, ele quer ver as pessoas bem. Então, assim, se ele entrou no negócio, começou a fazer um negócio, e aí o negócio começou a ficar difícil, porque enquanto estava no evento, estava uhul! Aí ele vai para a rotina dele, o negócio começa a ficar difícil, ele não tem o resultado que ele queria, e ele começa o quê? Minguar, desmotivar. Porque quando vai ficando difícil, ele já não gosta. Então, ele precisa o quê? Atentar nessa disciplina. Gente, sério, quando o sanguíneo ajusta a disciplina na vida dele, ninguém segura. Ninguém segura, ele vive uma potência. Porque essa é a grande fraqueza, né, no sanguíneo. Trabalhe com lembretes, aposte no storytelling, é um ótimo contador de histórias. Associe-se a alguém mais organizado para equilibrar suas fraquezas. E o que motiva esse sanguíneo? Como você reconhece no seu time? Ele precisa de reconhecimento, de microfone na mão, de palco, como você fez isso bem. Então, gente, vai tirando foto, vai anotando isso aqui, porque eu quero que esse conteúdo, de verdade, se transforme em realidade no seu negócio. Eu fiz um resumo aqui, você não precisa decorar de cada um. Mas se você tiver a foto, quando você lembrar, epa, essa pessoa aqui eu acho que é sanguínea, vai lá, reconhecimento, eu gosto de reconhecimento, ela gosta de brilho. Ah, beleza. Acabou. É uma coisa prática, a gente trazer na prática para vocês. E o último temperamento é o temperamento melancólico. Mas não se engane com o nome. Não é porque ele é melancólico que ele é triste, tá, gente? É só um nome. Que ele é organizado, detalhista, reservado, leal, profundo. Ele vê tudo nos mínimos detalhes. Ele é a pessoa que você tem que confiar de dar um manual de treinamento, de promoção. Fulano, vem cá, fulano, vem cá. Estuda sobre esse aqui, que ninguém está sabendo dizer quais são as promoções da Rinode. O melancólico vai saber. Ele sabe tudo, gente. Ele sabe como entrar no VO, qual é o manual, o que está escrito lá, o que tem que fazer. Ele é atento aos detalhes. Ele pensa muito, ele é um introspectivo, que pensa muito antes de fazer. Eu costumo dizer, gente, que o melancólico, ele é um colérico, só que para dentro. Que o colérico é para fora, né? O melancólico, ele é para dentro. Ele não expõe. Para ele expor, ele tem que fazer, tem que estar tudo perfeito para ele expor. Pontos fortes, planejamento, análise e profundidade. Você não consegue colocar esse tipo de pessoa para fazer um planejamento, de repente, de metas, uma análise do mês. E as estratégias, se você é uma melancólica, use sua habilidade analítica para estudar o mercado e criar estratégias eficazes. Trabalhe com listas e processos bem estruturados. Aprenda a agir, mesmo quando tudo não estiver perfeito. É importante isso aqui para o melancólico. Ele é extremamente perfeccionista e isso leva ele para a paralisação. Valorize suas conquistas para não se prender a autocríticas excessivas. E a motivação? Planejamento e tempo. É incrível como a gente, colocando em prática o assunto, você vai começando a identificar todo mundo. Você tem essa fase, né? Quando eu me apaixonei pelos temperamentos, eu identificava, até hoje, eu gosto de identificar todo mundo. Porque você entende um pouco daquela pessoa, o que aquela pessoa está vendo, o que ela está sentindo, como ela está processando as coisas. E isso realmente tem mudado. Tem mudado a forma como eu lidero, tem mudado a forma como eu me relaciono com as minhas líderes, tem mudado a forma como eu me posiciono.
Então fica a minha dica, aprenda sobre o seu temperamento, aprenda sobre os seus superpoderes, no que você é boa, no que Deus te criou para ser. Essa mulher melancólica, essa mulher fleumática, essa mulher sanguínea, essa mulher colérica. Deus quis que você viesse exatamente com esses superpoderes. E, Amanda, vale a pena investir em tratar bem as pessoas, em conhecer mais das pessoas? Será que não é melhor só ficar aqui, autoconhecimento, eu tenho que melhorar para mim, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo? Gente, de verdade, é a melhor coisa que você pode fazer. É abrir a sua guarda e abrir os seus olhos para entender as pessoas à sua volta. Sabe por quê? Porque as situações difíceis, elas vão aparecer. Você sabia disso? Quando as situações difíceis aparecerem, a intenção do seu coração vai te salvar. Por muitos anos, tive conflitos perto de mim, conflitos pessoais com pessoas da minha rede, uplines. Por muitos anos eu vou fazer o meu melhor. A intenção do meu coração, Deus está vendo. Eu dei uma de fleumática durante anos. E você fala assim, Amanda, tu tinha que ser colérica, tu tinha que ter exposto, tu tinha que brigar, tu tinha que... Mas sabe, gente, quando Deus tem um plano para a sua vida, o impossível acontece. Se você continuar fazendo o que é certo, o que é justo, o que é real, o que é bom, o que é amável, o que é virtuoso, o impossível Deus faz. Então não se preocupa com o impossível, faz a tua parte. Cuida do teu coração, das tuas intenções, que o impossível Deus faz. Você acabou de ouvir Aqui é Lugar Onde os Sonhos se Realizam com Amanda Uchoa, Imperial True Stars do Hino D Group.